Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, e hoje concluindo as nossas reflexões desta parte introdutória sobre a lei moral. Nós já vimos que a lei moral, esta regra que Deus nos deu para vivermos de forma a agradá-lo, a obedecê-lo naquilo que Ele quer, está naturalmente implantada em cada coração humano com uma capacidade de juízo entre o que é certo, o que é errado e com princípios universais. Contudo, devido à corrupção do pecado que há dentro de nós não conseguimos obedecer, nem mesmo discernir claramente essa lei moral simplesmente de uma forma natural. Por isso Deus nos deu a sua palavra de uma maneira objetiva para sabermos o que é certo e o que é errado. E dentre tantos mandamentos, Ele entregou a Moisés, lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos conhecidos que resumem toda a lei moral. Porém, o Senhor Jesus, ao abordar esta questão sobre os mandamentos e os 10 mandamentos, ainda nos apresenta uma avaliação essencial, fundamental. O resumo apresentado por Cristo Jesus dos 10 mandamentos é um resumo essencial. O breve catecismo de Westminster nos apresenta esta temática sob a seguinte questão expressa na pergunta número 42. Qual é o resumo dos 10 mandamentos? E com isso nós podemos dizer qual é a essência, qual é o fundamento, o que é que, de maneira objetiva, nós podemos falar sobre o conteúdo dos 10 mandamentos. E a resposta é, o resumo dos 10 mandamentos é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento e ao nosso próximo como a nós mesmos. Veja que o breve catecismo de Westminster responde à pergunta sobre o resumo dos mandamentos cotizando literalmente a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo à indagação sobre a importância dos mandamentos. Vejamos o contexto. Em Mateus capítulo 22, nós lemos uma conversa de Cristo com os religiosos dos seus dias que fizeram questões procurando pegá-lo, né? Como que uma pegadinha, tentando encurralá-lo. Nós vamos ver como é que ele vai sair dessa, porque se ele falar de um mandamento, a gente destaca outro e assim, de alguma forma, nós o pegaremos. O texto sagrado nos diz em Mateus 22, de 34 adiante, o seguinte: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, um segmento religioso e outro, né, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, ou seja, fazendo um teste. Vamos ver se ele se sai dessa pegadinha aqui. Olha qual foi a pergunta. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? O grande mandamento. Ao colocar de uma forma singular, ele coloca o Senhor Jesus, ou procura colocar o Senhor Jesus numa sinuca, né? E diz, se ele disser em uma direção, nós o acusamos de ser negligente com a outra direção. Se ele apontar na primeira, nós acusamos da negligência do segundo, de desvalorizar um outro aspecto. Mas o Senhor Jesus, sábio Filho de Deus eterno, respondeu-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja que ao responder o Senhor Jesus à pergunta qual é o maior dos mandamentos, de uma forma binomial, e diz, Cristo apresenta o elemento essencial dos mandamentos. Os 10 mandamentos podem ser resumidos em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que nos leva além do preceito e nos leva aos fundamentos. Porque cumprir a lei, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, consiste em amar. Aquele que ama, guarda a lei. Quem ama não rouba, não mata, não assassina, não trai, não blasfema, não idolatra e por aí segue. Não profana o dia do Senhor. O amor é expresso verdadeiramente na obediência. E por isso que Cristo diz que destes 2 mandamentos, e com esses 2 ele resume os 10, dependem toda a lei e os profetas. Mostrando que, muito além de regras a serem cumpridas, os mandamentos nos apresentam a essência do que Deus requer do homem, da exigência de Deus para com o ser humano.
É este o sentido da lei moral, e por isso que os teólogos bíblicos chamam de lei moral, porque eles apontam para aquilo que é certo, diferente do que é errado, o que agrada a Deus, aquilo que não agrada ao Senhor. É diferente da lei cerimonial que regra o culto e a liturgia, ou da lei civil, que é uma legislação temporária regrando a civilização. Estas estão afetadas e acondicionadas a momentos da história, mas a lei moral não, ela é supracultural, ela é atemporal. Ela aponta para a essência relacional de Deus, do homem, para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. E ela não apenas se reveste de um caráter objetivo de regras de condutas, mas como disse o Senhor Jesus, a lei vos diz, não matarás, eu porém vos digo, quem odiar em seu coração cometeu o assassinato. Mas fala das motivações, por isso Cristo resume toda a lei moral em amar. Quando nós falávamos ontem sobre o jovem rico e que diz, olha, eu tenho cumprido a lei, certamente ele estava apontando elementos externos que ele poderia computar e se ver bem sucedido. E Cristo sonda-lhe o coração e apresenta evidências de que os aspectos reais, profundos, essenciais e fundamentais da lei não são cumpridos por ninguém, não eram por ele também. Quando Cristo fala que se ele quer ser perfeito, ou seja, de fato cumprir os mandamentos e atingir o padrão perfeito de Deus, que venda tudo e distribua aos pobres. Ele não exigiu isso de todas as pessoas. Na verdade, da maioria das pessoas, Cristo não exige isso de ninguém. O que ele estava colocando em teste era o maior amor da vida daquele jovem. Se ele acredita que era cumpridor da lei, porque se via cumprindo algumas regras, ele diz, você de fato ama a Deus acima de tudo? E eu vou mostrar para você que não é bem assim essa sua realidade. Se você quer ser perfeito, venda tudo que tem, distribua aos pobres e me siga. O seu amor às riquezas era maior que o amor a Deus. Por isso, entristecido, ele se despede. Veja que aqui não se trata simplesmente em cumprir uma regra externa, mas se trata de ver essencialmente como estas verdades começam dentro do nosso próprio coração e chegam à externalidade em palavras, ações, passando pelos pensamentos e também pelas omissões. Que Deus nos ajude e nos guie em amá-lo sinceramente, acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo, na dependência de Cristo e pelo poder da presença de Cristo, cresçamos nesta desenvoltura. Oremos ao Senhor. Deus, nós te rendemos graças pela tua santa palavra e pedimos a assistência da tua graça para bem experimentá-la em nossa vida. Que pelo poder do teu Espírito cresçamos no amor a ti e ao próximo, livrando-nos do egoísmo, perdoando-nos os pecados, ajudando-nos, ó Deus, e guiando-nos na dependência do Senhor acima de tudo. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Semana que vem você está convidado para continuarmos a refletir agora detalhadamente sobre os 10 mandamentos.